28 milhões de brasileiros têm um efeito similar ao de um zumbido no ouvido. No mundo, são 278 milhões de pessoas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. O problema é caracterizado pela audição de um som constante. Nós vamos conversar, Adriana, sobre este assunto com a otorrinolaringologista do Instituto Gan Sanches e doutora em Ciências pela Faculdade de Medicina da USP, Márcia aqui. Boa tarde, é um prazer tê-la conosco. Boa tarde, Wagner, Adriana, boa tarde. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Esse zumbido no ouvido, essa linguagem popular que a gente usou aqui, isso é uma doença? Isso é um sintoma e está relacionado a diversos tipos de doenças, inclusive. Várias alterações que a gente precisa dar uma checada. Quais são os tipos de zumbido e quais doenças estão relacionadas a ele? 90% dos casos dos zumbidos a gente tem em relação com a perda auditiva. Então, perda auditiva é uma coisa que a gente precisa dar uma checada. Porém, problemas de tireoide, problemas de alimentação, abuso de cafeína, dor no pescoço, às vezes a alteração na região da arcada, da articulação temporomandibular também podem estar envolvidos. Além de medicações, muitas vezes. Abuso de cafeína? Sim. O Red Bull e os energy drinks são inimigos, geram, além de tudo, além do cara ficar pilhado, ele gera um efeito similar a esse. Sim, vamos lá. Cafeína, o que a gente encontra cafeína? No café, chá mate, chá preto, chá verde e os afins, né? Os chás brancos, vermelhos. Além disso, os refrigerantes, tipo cola, né? E os energéticos, obviamente. E qual é o efeito dessa cafeína nesse zumbido? A cafeína, ela entra de uma forma como excitante, e o zumbido, ele é uma excitação, é uma atividade aumentada dentro do sistema auditivo. Então a gente acaba tendo justamente o barulho como sendo um curto-circuito ali na via auditiva, no sistema auditivo, e causado por esse excitante, né, digamos assim. Quais são os tipos de zumbido? A gente tem vários tipos: chiado, apito, cigarra. Muitas vezes as pessoas falam: olha, parece um papel amassando no meu ouvido, uma asa de borboleta, ou seja, aqueles zumbidos, aqueles barulhos com ritmo, né? Esses barulhos com ritmo, a gente pode pensar em alguma coisa muscular, uma contratura, um espasmo, que nem aquele que a gente tem quando fica mais cansado, né? Dentro do ouvido. E além disso, a gente pode ter o batimento cardíaco também sendo escutado dentro do ouvido, que é o zumbido pulsátil. E ele pode ficar o tempo inteiro ou não, é isso? Sim. Ele pode ir e voltar? Sim. O zumbido, ele pode ser intermitente, ou seja, ele vem, fica um tempo sem aparecer e de repente aparece de novo. Ou ele pode ser constante. A maioria das vezes a gente tem um zumbido constante, só que nem sempre a gente percebe o tempo inteiro. Então, por exemplo, eu estou aqui com vocês, conversando, entretida aqui no jornal. Provavelmente meu zumbido não estará me incomodando. Vai me incomodar quando eu for para casa, no silêncio, quando estiver dormindo, ou depois de uma exposição a ruído, né? Então a gente vem do carnaval, a gente está chegando agora na época da Copa, onde tem muito ruído. Tem a chance da gente escutar um som mais alto e assim desenvolver o zumbido depois. Esse intermitente a que a senhora se referiu é aquele similar àquele que fica aquela frequência sonora como se ela tivesse num BG, num fundo de áudio no ouvido, é isso? Sim, pode ser desse tipo e pode ser também os rítmicos, né? Podem ser os cliques, os batimentos. Mas isso pode levar a quê, doutora Márcia? Isso pode levar a uma série de consequências emocionais, inclusive. A pessoa se incomoda tanto com aquilo que deixa muitas vezes de fazer o que precisa fazer. Então, no trabalho ele não tem a concentração, na hora de dormir ele não consegue dormir direito. Os afazeres em casa e até sociais. Eu não vou a um casamento do meu melhor amigo porque eu tenho medo de que o zumbido piore, de que esse barulho fique pior por conta da exposição. Mas isso em casos mais extremos, né? Sim, os casos mais extremos. A maioria dos pacientes, 80% de quem tem zumbido, nem nos procura. Não aparece no nosso consultório porque não se incomoda. Essa é a maioria. E isso, ainda em relação à pergunta que a Adriana fez, essa perda de audição, ela pode chegar a que nível? A perda de audição, embora ela esteja relacionada ao zumbido, a perda de audição evolui de uma forma, o zumbido nem sempre está relacionado à perda de audição, né? Não é o zumbido que causa a perda auditiva, eles estão associados, mas um não é a causa do outro. Sim. Talvez, se eu disser o contrário, o zumbido sim, talvez seja consequência da perda auditiva, né? E não que o zumbido cause a perda auditiva, não sei se eu fui clara. Mas agora, a pessoa que procura o consultório
reclamando de zumbido, o primeiro exame que ela vai fazer é o audiométrico. Sim. Primeiro ela vai saber se tem perda auditiva, depois vai investigar outros problemas, isso? A gente acaba investigando meio que em paralelo, exames de sangue, né? Porque eu preciso saber hormônios, a glicemia, a glicose, como é que anda a glicose, a insulina, como é que tá, zinco, que é uma coisa bastante importante. Então a gente investiga tudo. E a audiometria, ou o exame da audição, é super importante porque 90% de pessoas que têm zumbido têm a perda auditiva associada. Então a gente tem que investigar. Agora, é possível não encontrar um diagnóstico? É possível. Muitas vezes. É frequente isso, não descobrir por que surgiu o zumbido? Sim, com alguma frequência. A gente tem uns pacientes que a gente diz assim, olha, a audição, a audiometria está normal, né? Então eu consigo ter o exame normal, porém eu não consigo afirmar que o funcionamento do seu ouvido, do ouvido de quem tem zumbido, enfim, esteja normal. Porque talvez uma pequena alteraçãozinha no hormônio da tireoide, uma pequena alteraçãozinha na insulina já cause um mau funcionamento. E esse mau funcionamento a gente não consegue captar muitas vezes nos exames objetivos. Não, e o tratamento para esse problema, ele passa por quais medidas? Embora a gente esteja falando de vários casos com N peculiaridades, e aí a gente não pode industrializar isso, né? Quer dizer, considerar como se fosse um caso padrão, mas o via de regra, o tratamento passa por quais? A primeira coisa, antes do tratamento, investigação. Eu pego o paciente, né? Então, voltando só um pouquinho, antigamente nós pegávamos o paciente com zumbido e colocávamos numa cesta comum, todo mundo com zumbido na mesma cesta. Hoje a gente atua de uma forma diferente. Cada paciente que vier eu investigo e cada um vai ser alocado num grupo e cada subgrupo tem o seu tratamento. Então tem aquele tratamento dietético, por exemplo, né? Vamos fazer uma dieta, vamos fazer fisioterapia, seria outro tipo de tratamento, um tratamento psicológico para quem precisa, um tratamento com medicação, né? Mas existe alguma associação entre o zumbido e a dieta? Por exemplo, a pessoa obesa tem mais possibilidade de ter zumbido? Se eu pensar que a pessoa obesa não come como deveria comer a cada 3 horas, por exemplo, abusa um pouco do carboidrato, né? A gente imagina que ele tem um pouquinho a mais de insulina do que o necessário. E essa insulina alta pode ser um fator importante para o funcionamento do labirinto, que é onde se concentra o zumbido, né, em geral. Doutora, agora tem uma série de palestras, né, que vão acontecer lá no Instituto sobre esse assunto. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso para a gente encerrar a entrevista. A gente tem essas palestras justamente pensando que o conhecimento, quanto mais eu conheço o meu problema, maior a chance da gente resolver esse problema. Então, o Grupo de Apoio Nacional a Pessoas com Zumbido tem esse foco, que é informar você que tem um zumbido em casa, informar os parentes, os familiares, e até para entender um pouco mais a dinâmica da coisa. A gente tem convidados, né, falando sobre cada tipo de tratamento, dentistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nós mesmos estaremos lá. E o primeiro vai ser agora, na quarta-feira, no dia 12 de março, e nós estaremos já começando com essa história da investigação, que é a parte mais importante. Qual é o site para mais informações sobre as palestras? Apdiz, www.apdiz.org.br. Lá vocês... Apdiz, APIDIZ.org, isso. Até porque GANS é uma sigla, né, Adriana? GANS significa Grupo de Apoio Nacional a Pessoas com Zumbido. Isso. Portanto, é com Z. É com Z. Tudo com Z de zumbido. Se quiser jogar no Google aí, que é o carro-chefe de todas as buscas que a gente faz, joga lá GANS com Z. Sanches com Z também. Isso. Possivelmente em algum momento, GANS com Z, mais Sanches com Z, e mais doutora Márcia com 2 Is, mais zumbido, vocês vão chegar nela. Isso, a gente chega num ponto comum. É isso? Isso. Legal, obrigado pela presença, Obrigada a vocês. Obrigado pela participação. Vamos falar mais sobre isso, tá? Obrigada. Obrigado e parabéns aí pelo ciclo de palestras para esclarecer esse assunto tão pouco debatido.